Você já se perguntou como sentimos dor? Ou já imaginou como a vida seria boa se nossas dores não existissem? A dor é mais do que uma simples reação. É um sistema de alerta vital para o nosso corpo. O objetivo da dor é gerar um comportamento protetor para a pessoa que sente essa dor. Mas você sabe como o nosso cérebro percebe a diferença entre um toque suave de uma pena e uma picada de agulha? E como o nosso corpo reage instantaneamente à dor? É sobre esse tema que vamos falar hoje, e para isso precisamos conhecer alguns componentes do sistema nervoso. A estrutura de um neurônio é formada pelos dendritos, pelo corpo celular, pelo axônio e pelo terminal do axônio. Os dendritos recebem as informações que chegam de outros neurônios. No corpo celular estão presentes as organelas do neurônio. O axônio é um prolongamento único e longo, que transmite os impulsos nervosos. E por fim, no terminal do axônio, é onde se encontram múltiplas vesículas sinápticas, onde estão os neurotransmissores, que são mediadores químicos responsáveis pela transmissão do impulso nervoso através das sinapses. Os neurônios podem ser divididos em três grandes grupos. Os neurônios aferentes ou sensitivos são responsáveis por conduzir até a medula os impulsos originados nos receptores situados na pele, nas vísceras, músculos e tendões. Os neurônios eferentes ou motores são responsáveis por levar uma informação do sistema nervoso central para os músculos ou glândulas. E os neurônios de associação ou interneurônios constituem a maior parte dos neurônios. São todos aqueles que estão entre um neurônio aferente e um eferente. Assim, quando tocamos, por exemplo, em uma panela quente, o caminho que a percepção faz até se tornar uma resposta motora engloba neurônio aferente, que conduz até a medula os impulsos originados nos receptores situados na pele, neurônio de associação, que leva o impulso nervoso até os neurônios eferentes, que por sua vez carregam a informação até o músculo e provoca a retirada imediata da mão da panela quente. Nesse momento, você pode estar se perguntando: mas como um estímulo mecânico, como o toque, em uma panela quente, pode se transformar em impulso nervoso para que seja processado pelo nosso sistema nervoso? Primeiramente, é preciso entender que os íons são espécies químicas carregadas eletricamente, porque apresentam um número de prótons diferente do número de elétrons. Assim, as bicamadas lipídicas são altamente impermeáveis a todas as moléculas carregadas, incluindo todos os íons, não importando quão pequenos eles sejam. Dessa forma, para que os íons possam passar do meio interno para o meio externo de uma célula e vice-versa, eles dependem de proteínas transportadoras ou canais. A atividade elétrica nos tecidos vivos é um fenômeno que se dá, portanto, em nível celular, sendo estritamente dependente da membrana celular. Em praticamente todas as células vivas em que esse processo foi estudado, detectou-se alguma diferença de potencial elétrico entre o meio interno e o externo dessas células. Quando uma célula estiver em repouso, a troca de íons através da membrana será precisamente balanceada. Nessas condições, a diferença de voltagem através da membrana celular, chamada de potencial de membrana em repouso, mantém-se estável, mas não é igual a zero. Portanto, quem conduz eletricidade nos seres vivos são os íons. Agora que já entendemos que é possível transformar um estímulo mecânico em um impulso nervoso para que o sistema nervoso possa processar a informação, podemos falar sobre como ocorre a comunicação entre os neurônios. Os neurônios transmitem impulsos nervosos através de alterações do potencial elétrico da membrana pelo movimento de íons através dela. O potencial de repouso da membrana em um neurônio é estabelecido a partir de uma distribuição desigual de íons sódio fora da célula e íons potássio dentro da célula, tornando o exterior da célula carregado mais positivamente quando comparado ao seu interior. Quando um neurônio é estimulado, canais de sódio se abrem e íons sódio fluem para dentro da célula, fazendo com que o potencial elétrico da membrana seja alterado, invertendo a sua polaridade. A esse processo se dá o nome de despolarização. Desse modo, o meio intracelular se torna mais positivo que o meio extracelular.
Assim, o potencial de ação viaja pelo axônio quando a despolarização de uma área da membrana causa a abertura de canais de sódio voltagem dependentes. O influxo de íon sódio resulta na despolarização da membrana em toda a sua extensão. Nesse momento, o potássio está mais concentrado dentro do que fora da célula. Assim, com a abertura de canais de potássio, esses íons vão a favor do seu gradiente de concentração. A partir do momento em que cargas positivas vão sendo retiradas do meio intracelular, o potencial de membrana vai decrescendo e a parte de dentro da célula vai se tornando cada vez menos positiva, até que fique novamente negativamente carregada. Esse processo de restauração da polaridade da célula é chamado de repolarização. Para que esse neurônio dispare novamente, o potencial de repouso precisa ser reestabelecido. A sódio-potássio ATPase é usada para mover sódio e potássio contra seus gradientes de concentração, reestabelecendo o potencial de membrana. No terminal do axônio, o impulso elétrico passa para outra célula através da sinapse. O espaço entre um neurônio que está mandando impulso, ou seja, um neurônio pré-sináptico, e a célula que receberá esse impulso é chamado de fenda sináptica. O neurônio pré-sináptico contém moléculas sinalizadoras, que são chamadas de neurotransmissores, que são empacotados dentro de vesículas. Quando o potencial de ação atinge o fim de um neurônio, os neurotransmissores são liberados por exocitose do neurônio para a fenda sináptica. Os neurotransmissores se ligam a receptores nas células pós-sinápticas, ligado a canais iônicos. Os canais se abrem, permitindo o movimento de íons para dentro da célula, o que altera o seu potencial de membrana e permite a transmissão de sinal de um neurônio para a célula efetora. São essas alterações de potencial de membrana que nós chamamos de potencial de ação ou impulso nervoso. O potencial de ação acontecendo ao longo de todo o axônio do neurônio permite a transmissão da informação nervosa pelo nosso corpo. Uma vez que os impulsos nervosos se movem célula a célula através da sinapse, é possível que se reaja rapidamente ao estímulo, como quando se encosta em uma panela quente e a reação imediata que temos é a retirada brusca da mão que entrou em contato com a superfície quente.